A gente terminou no 121 e vamos hoje para o 122. Esse aqui é bem legal e conecta com algumas passagens do Novo Testamento. Vamos lá. Evangelho de Filipe, 122. Havia um chefe de família que tinha todas as coisas imagináveis: filhos, escravos, gado, cachorro, porcos, milho, cevada, palha, pastagens, ossos, carne e bolotas. Eu não sei quem traduziu por bolotas, mas eu acho que em inglês era acrons, que é aquelas nozezinhas redondas. Em sua sabedoria, ele dava o alimento que convinha a cada um. Servia pão às crianças, com azeite de oliva e carne, dava farinha aos escravos, lançava cevada, palha e capim ao gado, dispensava ossos aos cachorros e bolotas e lavagens aos porcos. O mesmo ocorre, de novo, a comparação, a analogia aqui. O mesmo ocorre com os discípulos do Senhor. Se forem sensatos, percebem a necessidade de cada um. As aparências corpóreas não os enganarão. Examinarão a condição da alma de cada um e ensinarão de acordo. Existem muitos animais no mundo que se apresentam de forma humana. Quando o discípulo os identifica, proporciona bolotas aos porcos, cevada, palha e capim ao gado, ossos aos cães. Aos escravos proporcionará somente as lições elementares, enquanto aos filhos oferecerá uma instrução completa. Mas o que essa passagem do Evangelho de Filipe está falando, senão daquela famosa passagem de Mateus também, né? Evangelho de Mateus, que aos homens ele ensinará em parábolas e os discípulos ensinará os mistérios. O que é isso, senão o mestre saber, em sua sabedoria, separar o alimento de acordo com a necessidade de cada um. Saber dispensar o alimento certo para a espécie certa. No caso dos discípulos, que não é espécies, né? Ao nível da alma daquele discípulo, a capacidade de compreensão daquele discípulo. Não dá para chegar para uma pessoa que está arando o campo, está passando necessidade, está uma grande seca, e falar assim, vamos estudar a metafísica de Aristóteles? Não dá, né? A pessoa vai te mandar catar coquinho, ela tem mais que se preocupar, com razão. Mas a gente pode chegar para essa pessoa e falar sobre vamos se unir, vamos juntar os vizinhos para todo mundo se ajudar, não vamos, né, roubar do outro, tá todo mundo passando necessidade, vamos colaborar uns com os outros, ter um pouco de amor, tratar os outros bem. Aí a gente vai para o ensinamento mais básico, que também é importante, né? E é o grande desafio do mestre, né? Saber distinguir a capacidade de compreensão de cada um. E é Não por jogar isso que pérolas aos porcos, né? e aí tem outros desenvolvimentos disso, né, Jane? Porque aí, poxa, o que é jogar pérolas aos porcos? Você dá um ensinamento a pessoas que não dão valor para esse ensinamento e vão chafrundar ele na lama. E que delicado, né? Que difícil a gente saber o que dizer, o que ensinar, como ensinar. É interessante, Alaia, que em Pistis Sofia, esse talvez seja um dos temas mais repetido por Jesus aos discípulos, deles aprenderem a identificar aqueles que estão preparados para receber os mistérios, ou seja, ensinamentos mais elevados, mas que se deve dar o ensinamento a todos, sabendo e reconhecendo o nível de cada um, porque cada um tem a sua necessidade. É bem o que você colocou. E é tudo a ver com essa passagem do Filipe. E são níveis de ensinamento que a gente não está em momento algum dizendo que não se deve alimentar. Todos precisam de um alimento espiritual. Mas os que ainda estão no nível de porcos, cães e gado, a comparação aqui, eles ainda estão assim só na lama, né? Eles ainda estão comendo capim, estão na lama, não está muito bom. Nessa passagem a gente vê, para mim, explícito pelo menos, os níveis da alma, nos gnósticos, né? Os pneumáticos, os psíquicos e os ílicos. Então, quem são os ílicos aqui nesse exemplo? São os animais. Tanto que, olha esse terceiro parágrafo. Existem muitos animais no mundo que se apresentam de forma humana. Então, ele está dizendo, tem gente com corpo humano
que é um animal. No trânsito a gente encontra vários. Seu animal. A gente xinga às vezes. Então, mas tem gente Pobres que dos a gente, animais. pobres animais, os meus cachorrinhos são mais bonzinhos. Mas tem gente que vive uma vida animalesca. Comete atrocidades, é violento, é olho por olho, dente por dente, é disputa, competição um com o outro, briga no bar e dá tiro na cabeça do outro. Aqui na minha cidade, todo dia tem uma notícia horrorosa. Bate na esposa, é violento, rouba, né? Então, isso são os animais. Faz guerra, joga bomba nas famílias. Animal. E aí, ó, o que está escrito aqui, em sua sabedoria, esse chefe de família dá o alimento que convém a cada um. Eles percebem a necessidade de cada um e as aparências corpóreas não os enganarão. O que isso quer dizer? Que há pessoas que às vezes são da alta sociedade, se vestem muito bem, falam muito bem, mas as aparências corpóreas não enganam o mestre. Não é porque ele paga bem que ele vai receber o ensinamento mais profundo. Não é isso que faz merecedor alguém, né? Não é porque E vice-versa. ele tem uma posição social que ele vai receber o melhor alimento, nesse sentido espiritual, né? Então, o mestre não se deixa enganar pelas aparências, porque ele vai examinar a condição da alma de cada um e ensinar de acordo. E deve ser muito difícil para o mestre. E então vejam que aqui Jesus não está fazendo, Jesus ou esses gnósticos que redigiram o Evangelho de Filipe, eles não estão fazendo distinção entre o capital das pessoas, entre a classe social ou entre a aparência, né, das pessoas, se está bem vestido, se está mal vestido, se fala bonito, se é uma pessoa mais simples. A questão não é essa, é sempre a condição da alma. Então, às vezes, o karma da pessoa vai colocar ela em condições mais difíceis socialmente, vai ser mais simples. Não quer dizer que ela não tenha condições de acessar um ensinamento mais profundo. Eu acho muito bonito isso, porque é uma possibilidade que Jesus dá de acolher a todos e não fazer distinção entre as pessoas, e sim olhar a alma. E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui, bom, a gente está falando que os ílicos, aqueles que os gnósticos ensinam que não serão salvos, né, esses ainda estão muito presos na matéria. Os ílicos são comparados aos animais, porque são totalmente dominados pela sua natureza animal. São animais, assim, né? Eles não têm nem um pouco de empatia humana ali, de direito desenvolvido. Depois dos animais aqui nesse exemplo, quais são os próximos? Tem os escravos. A gente já viu várias passagens aqui do Evangelho de Filipe que mencionam os escravos, né? Que a gente já conversou. Ok, tinha escravidão naquela época, fazia parte, infelizmente, tem até hoje, né? Vivem prendendo por aí. Mas naquela época era aceito socialmente, pro forma. Tinha, então, fazia parte da realidade de quem escreve um texto, pega de exemplo e faz uma analogia. Mas aqui a gente está falando dos escravos, que são aqueles que estão um pouquinho acima dos animais. Quem é escravo aqui para o gnóstico? É aquele que obedece ao Dabaô. Quem obedece ao Dabaô é escravo. Quem obedece aos arcontes é escravo. Não é livre. Por quê? Porque os gnósticos ensinam que há uma força do destino que comanda as nossas vidas, e esse destino é regido pelos 7 arcontes. Esses 7 arcontes vão coordenar a nossa vida e vão incitar a gente às más ações. Então, a gente está falando de karma, certo? A gente faz más ações, essas ações ficam registradas e a gente tem a geração de um destino que mantém a gente preso a essas ações que a gente fez. E isso vai se retroalimentando. Os 7 arcontes regem o destino. Para os gnósticos, o ser humano está preso na esfera do mundo sensível e ele é preso por esse destino. Aí o Bardesanes, lá no livro das Leis das Nações, que a Geni está pegando, vai falar muito sobre, ok, a gente tem esse destino. O seu ser humano do quaternário inferior, o seu ser humano ligado aos arcontes e à sua natureza animal,
é preso a esse destino, mas você tem o ser humano superior dentro de você. Você tem a potência divina em você, você tem a hipnoia da luz, você tem a consciência crística, você tem o espírito que habita em você. Então você não é só um animal psíquico, você também é pneumático. Então você tem o livre-arbítrio de decidir não seguir os arcontes, de quando surgir um impulso de raiva, segurar a mão e não dar o tapinha no colega. Né? Quando você tiver vontade de uma coisa gostosa, não pegar na padaria e sair correndo sem pagar. A gente tem um freio social, que é muito básico. Depois do freio social, do freio moral, a gente começa a ter um freio ético, que não é uma amarra, é uma libertação. Porque a gente passa a fluir junto com o universo quando a gente segue esse caminho ético. E aí a gente tem um arbítrio e a gente vai se desamarrando desse destino. Então, quem é escravo é porque é escravo das suas paixões. E aí o escravo, ele só recebe farinha. Ou trigo ali, em outra edição tem o trigo. Então, os porcos comem a lavagem, o capim para o gado, os escravos já têm um trigo, eles têm um alimento. E esse alimento é próprio para eles. Mas e aí básico. Jesus vai... mas é um básico. E o Jesus vai dar ao povo as parábolas e aos discípulos o mistério. Então, se os animais são os ílicos, os escravos são os psíquicos, porque eles já recebem um trigo. E eles sabem da sua condição de escravidão. Então, eles já têm consciência. O animal é como aquele que não tem consciência, né? A imagem do porco é isso, né? Que você joga aquela lavagem lá e eles ficam lá comendo o que você dá para eles, não tem muita consciência. Se bem que eles são bem bonzinhos, os porquinhos, bem sociáveis. Mas o escravo, ele já está recebendo o alimento. E aí, a próxima etapa é os filhos, ou as crianças, né? E aí as crianças recebem o pão com azeite de oliva e a carne, aqui mostrando que é o alimento que é completo. Lembra aquela passagem do Paulo, né? O leite para as crianças e a carne para os adultos, né? Depois Paulo fala que não come carne, engraçado isso, mas ele usa essa imagem. Mas é a questão da gente ter a capacidade de digerir. Se você dá um alimento que exige digestão para um bebê, ele pode morrer. Você dá um fubazinho, né, que as nossas avós davam, um mingauzinho, um tutuzinho para um bebê de 3 meses, ele pode ter uma torção gástrica e morrer. Você tem que dar só leite, até os 6 meses, exclusivo. A doula falando aqui. Mas depois, ele vai aos poucos comendo comida sólida, né? E aqui é essa imagem. Quem são as crianças? As crianças já é uma referência aos filhos do filho do homem, porque eles são filhos do chefe da família. Então, as crianças são aqueles que colocaram o pé na busca espiritual, no caminho espiritual. Então, são os pneumáticos. Esses têm a oportunidade de se libertar desse destino que escraviza e se tornarem como Cristo. Por isso, eles são os discípulos do Senhor. E para isso estão aprendendo e se alimentando bem. Para crescer. Então, não é assim imediato. Não tem iluminação súbita no gnosticismo. Bom, fica claro para vocês que a gente está falando então dos ílicos, dos psíquicos e dos pneumáticos. E aí a referência lá na patrística, né, que vocês estavam falando, estão publicando a patrística, na patrística é assim: os gnósticos são muito malvados, porque eles dizem que nem todo mundo vai ser salvo. Tem os ílicos lá na teoria deles, que esses aí não vão ser salvos. Mas nós, da igreja, a gente é bonzinho, a gente quer salvar todo mundo. Você paga o dízimo, recebe a extrema-unção, está todo mundo salvo. Aceitou o dogma, está salvo. Pode acreditar. Mas os gnósticos não, eles são elitistas, eles são exclusivistas. Só quem tiver o conhecimento secreto deles que vai ser salvo. Claro que quando a gente vai para os textos gnósticos, a gente descobre que esse conhecimento secreto é algo inerente, imanente em nós. Não é uma senha secreta, uma coisa que você passa num livro e ensina, né? E todo mundo pode encontrar esse conhecimento. Só que você tem que abrir as chaves, abrir as portas, subir a escadaria, né? Bom, a patrística ainda vai dizer assim: esses gnósticos são muito arrogantes. Eu estou parafraseando as coisas que eu lembro, tá?
de brincadeira. Eles são muito arrogantes porque eles dizem que nós da igreja somos psíquicos. Imagina, eu, santo bispo de Roma, arcebispo de Antioquia, eu sou psíquico? Imagina, né? Então eles ficaram com raiva. E eles se colocam como pneumáticos. Ah, porque só eles têm o Espírito, só eles serão salvos. Claro que isso é a leitura enviesada, raivosa de quem está de fora, achando que é isso que eles pensam. Mas eu já li o Irineu falando assim, eles ficam dizendo que nós, os religiosos aqui da Santa Igreja, somos psíquicos, porque a gente está aqui lidando com o ensinamento da farinha, né? Com as parábolas, com o cânone, inclusive, é onde a gente mais encontra as parábolas. Essa coisa muito complicada, metafísica, esotérica, secreta, apócrifa, isso aí não é de Jesus, não. Isso aí eles rejeitaram. Cancelaram, esconde, destrói, proíbe, manda a bula papal lá, que não era bula papal na época, a lista dos proibidos. Esses aí eles não querem. Mas os gnósticos, quando eles dizem que os pneumáticos serão salvos, é porque aquelas pessoas que chegaram no nível de começar a receber um alimento mais consistente, começa realmente a se desenvolver no caminho, esses têm a possibilidade de fazer a reta final do seu caminhar espiritual. Por isso, estes serão salvos. É claro que a leitura gnóstica é que todo mundo pode fazer isso. Só que como os gnósticos são reencarnacionistas, às vezes nessa vida você não vai conseguir terminar esse processo, mas vai tentando, não? A próxima vai melhorando. Só que por uma igreja que Deus joga dados, né? Que você nasce sofrendo ou não, dependendo da vontade de Deus, aí salva todo mundo, porque coitado, só tem essa vida. E aí ainda não vai ser salvo? Tem que ser, né? Deu ruim. É interessante que nos pneumáticos é entender que são aqueles nos quais é possível observar o sopro, o pneuma, a presença do divino, mais do que só a matéria, os ílicos, e só a psique, que é essa que flutua e que facilmente se torna escrava das forças do destino. E aí vem as astrologias da vida. E os psíquicos têm o pneuma, só que ele está adormecido. Do ponto de vista da igreja, fica um poder temporal. Do ponto de vista de um mestre, é espiritual. O padre ele se apoia na aceitação do dogma, na obediência do fiel e na hierarquia acima dele. E você não pode questionar os mistérios de Deus, né? Eles falam. O gnóstico não, o gnóstico ele vai questionar tudo, e por isso ele irritou. Quem questiona irrita. E aí o Irineu vai dizer, esses gnósticos dizem que tem mais livros do que os que a gente usa. É mentira, é tudo falso. Porque ele não queria que chegasse as pessoas, ele precisava... A coisa estava tão grave, eu me pego imaginando, devia estar tão forte o movimento dos vários grupos gnósticos heterogêneos, que não era uma coisa só, né? Mas devia estar chegando a tantas pessoas e eles vendo as cópias das traduções circulando nas comunidades e as pessoas chegando na igreja deles falando desses outros textos, que eles falaram, não vai mais dar para a gente fingir que isso não existe. Vou ter que começar a escrever contra eles para caluniar, para detonar, para dizer que não presta, que eles são loucos, que eles comem criancinhas, que eles são elitistas e que eles não seguem Jesus, porque só se eu convencer eles disso que a gente se livra dessa turma. Dá para sentir no texto que é esse movimento que levou ao escrita do Contra as Heresias. E é engraçado que nos textos gnósticos, com raras exceções, assim, de um parágrafo aqui no Evangelho de Filipe, uma menção meio sarcástica lá no Evangelho apócrifo de Pedro, poucas menções assim a gente tem a uma outra igreja do tipo, olha, eles lá ficam acreditando nisso, que bobagem e tal, mas a gente não encontra um texto gnóstico escrito para atacar a ortodoxia, escrito para atacar a Santa Igreja. Eles não estavam preocupados em atacar os outros, eles estavam preservando o ensinamento. Só que isso balançou a igreja de tal ponto que eles começaram a dedicar a desbancar os gnósticos, de tamanha era a força dos gnósticos. Só que os gnósticos não eram institucionalmente organizados, não tinham poder material, apesar de alguns serem de boas famílias, né, ricos, e terem como sustentar comunidades, né, eles não tinham esse interesse de controlar a população.
E aí isso vai ser a grande diferença. E aí, voltando, já te passo, Jane, voltando ao que a gente está lendo aqui, a gente vai lembrar de Mateus que Jesus fala ao povo a parábola, a vós, discípulos, os mistérios. Por que ele, aí ele dá a explicação, por que é o povo a parábola? Para que vendo não entendam, não vejam e ouvindo não entendam. Assim, para que o ensinamento toque o coração, mas não ocupe muito a mente, porque eles ainda não estão no ponto. É para aquela coisa ficar fermentando. É claro que isso soa como um julgamento. Olha como Jesus era julgador, mas o ensinamento não está aberto para todos, agora é a nova era, está tudo aberto, todo mundo tem acesso a tudo. Não é assim, continua fechado. Só que agora tem mais coisa rolando por aí e mais coisa sendo deturpada por aí. Mas o ensinamento mesmo e o acesso a essas iniciações continua fechado, porque é sagrado. Então muita gente continua vendo sem entender e ouvindo sem compreender, mesmo quando a gente está falando de coisas profundas, porque às vezes não é para chegar na pessoa. E às vezes chega em pessoas que vão fazer mau uso disso, que aí são os porcos e os cães, que pegam aquilo, ouvem falar que tem um apócrifo de João, que fala dos arcontes, e aí começa a criar a seita dos arcontes do apócrifo de João. E que não tem nada a ver com o que o texto está ensinando. Mas a mente da pessoa é próxima da de um animal, é materialista, e ela só consegue ter esse nível de leitura no texto. E aí isso vai detonar o texto, para quem está procurando. Só vai encontrar uns doidos. Aí a gente tem que lembrar que não é isso que os gnósticos estavam falando. Ah lá, e você sabe o que os gnósticos estavam falando? Não sei, estou usando a minha interpretação. Vocês podem achar que eu estou errado, sempre falo isso Ela aqui. está lembrando. Mas eu sinto que não é isso. Então é isso que a gente faz, vamos estudar então. Mas vamos estudar entendendo o contexto. Tá lembrando, né, Jean? Ela tá lembrando, eu sei que ela tá lembrando. Para, gente. Aí, vejam só, para fechar o raciocínio das parábolas. A igreja, quando determinou, eu estou falando assim mal da igreja aqui, não se ofenda, porque a maioria de vocês já saiu dela, mas não é contra o bom fiel. Mas a instituição da igreja, desses poderosos que queriam sim vetar o acesso das pessoas a outros tipos de textos, quando eles definem o cânone, tem uma escolha política ali. E há vários pontos nessa escolha política, eu vou destacar só dois agora. Um dos pontos tinham textos ali que os próprios padres da igreja até não consideravam ruins. Mas eles não podiam usar porque esse texto já estava muito associado com alguma comunidade gnóstica. O hino de Jesus é um exemplo. Porque aparece uma referência ao hino no Novo Testamento, mas não tem o hino. O hino ficou para fora. Mas tem outros exemplos também. Então, pensem na nossa cabeça da política de hoje em dia, que é uma confusão. Naquela época também era uma confusão. Não é porque o cara viveu 2000 anos atrás, não estou falando de Jesus, estou falando dos outros. Vou falar 1900 anos atrás. Não é porque o cara viveu 1900 anos atrás que isso automaticamente torna ele santo e esclarecido. Eles eram seres humanos assim como nós e tinham problemas, interpretações, vieses e interesses pessoais assim como nós. Alguns mais, outros menos. Então, tinham comunidades gnósticas que usavam muito alguns textos. Sei lá, associavam muito o apócrifo de João à escola de Valentino. O Irineu detestava os valentinianos. Esses caras aí que se dizem conhecedores e ainda deixam as mulheres ensinar, onde já se viu? O Irineu era super machista. Eu estou falando de Irineu, mas pode ser o Hipólito, o Eusébio, o Epifânio, a turminha, o Tertuliano. Não sei, o Garré no Irineu. Então, eles usavam muito o apócrifo de João. Ah, mas o texto até é interessante, eu acho que não seria o caso, estou só usando de exemplo. A gente não pode usar ele, porque se a gente colocar ele no nosso cânone, vão associar o nosso grupo com aqueles lá que a gente não gosta. Então, isso foi um dos critérios para excluir alguns dos textos do cânone. O outro critério foi não concordo, ou não entendo, não concordo, não gosto, não li nem lerei, tem um pouco disso também. E tem um pouco é muito complexo, é muito difícil. Tem umas palavras que a gente não tem como explicar numa missa, assim. Não tem como a gente usar isso com a população. É uma visão, assim,
paternalista de inferiorizar a população que eles querem dominar. Então, eu não posso usar esse material aqui porque eu preciso de um ensinamento bem basicão para ele ser bem acessível e bem homogêneo, porque a gente está tentando criar uma única igreja universal que vai dominar todo mundo. Então, eu preciso deixar o mais fácil possível, porque senão essa dominação de todo mundo não vai funcionar. Esse foi outra motivação na determinação do cânone. Então, esse negócio aí que eles dizem que é reservado, que é secreto, que é apócrifo, o Jerônimo fez isso, vamos começar a dizer que apócrifo é falso, é espúrio, é não inspirado, não serve de nada, vamos começar a jogar esse verde que aí cola, e colou até hoje. Né? Então, aqui a gente percebe que essa menção aqui do Evangelho de Filipe está dizendo o seguinte, a igreja, na visão dos gnósticos, está dando farinha para os escravos, está dando um alimento, está dando as parábolas, mas vocês ainda são escravos dessa visão de um Deus criador punitivo que vocês têm que obedecer e vocês não percebem as forças dos arcontes em vocês e vocês não percebem a potencialidade do Cristo que habita em vocês. Então, nessa necessidade de homogeneizar o ensinamento cristão para dominar culturalmente, cortou-se tudo aquilo que era um pouco mais profundo e jogou fora. E aí agora a gente está tentando resgatar o pão com azeite de oliva e o alimento mais consistente, né? Que é para os pneumáticos. Todo mundo pode escolher se tornar pneumático, é só você se libertar da escravidão. Microfone, Lígia. Então, oi. Então, eu estava ouvindo isso, que interessante, né? Não é que precisasse até fazer parábolas para as pessoas assim, né, normais e ter o ensinamento reservado. É que a própria presença do mestre, acredito que aprendendo com ele, as parábolas tinham outro significado para quem já tinha outro nível. Outro nível de assimilação, né? Então é interessante pensar nisso, porque tem coisa que a gente lê, que eu leio agora, eu estou impressionada. Eu leio agora coisas da igreja, aquilo lá que eu lembro da missa. Falo, gente, está sendo falado outra coisa, não é aquilo que estava falando naquela época, que eu lembrava. É outra coisa. Porque o meu nível de entendimento mudou. É impressionante ver isso. Que bom. É impressionante. É muito bonito. É muito bonito. Por isso que não necessariamente Jesus ensinasse diferente aos apóstolos, mas a forma dos apóstolos compreender acabava sendo diferente porque estava em contato com Jesus. E ele mostrava, né? Ele devia apontar para onde olhar, olha, para lá que você tem que olhar, tá vendo? E o próprio comportamento dele, o próprio exemplo dele, né? Deixava claro isso. Mostrava para os apóstolos. Tanto que nos apócrifos eles estão em diálogo, em alguns, tipo P. Sofia. Que o discípulo pergunta, ele responde, fala, muito bem, isso aí você entendeu. Aí o discípulo elabora mais a questão, aí ele aprofunda mais. Não é uma coisa que a gente consegue fazer abertamente. Não. Só fazendo um último adendo aqui nessa coisa para a gente ir para o próximo. Não é assim, no sentido de desmerecer as parábolas ou de desmerecer a importância de um ensinamento básico. Não é assim, nós somos, porque senão a gente vai estar sendo que nem o Irineu reclamou, nós somos os escolhidinhos e a gente entende tudo, e vocês, o povão. Não é nesse sentido depreciativo, preconceituoso, né? Até porque a gente viu aqui que não é pelas aparências corpóreas, não é pelos status no mundo que a alma das pessoas são identificadas, né? E até porque, então, desconfio, nós também estamos no básico. Sim, eu ia falar assim, quando Jesus fala o povo fala em parábolas, eu ia falar, olha, nós somos povo também, tá, gente? Só que a gente está tendo acesso a um ensinamento que dá um passo além, ou estimula que a gente alcance um passo além. Então, uma vez eu lembro que uma pessoa me questionou no canal, assim, mas esses gnósticos são muito difíceis, muito complicados. Eu entendo, gente, que às vezes parece muito difícil, mas a gente também precisa de um pouco de curiosidade, aquilo das crianças, né? Jesus adora usar as crianças de exemplo, que também tem a ver com os iniciados, mas o que nasce novamente, né? Mas
As crianças que são puras de coração, que são curiosas, que estão prontas para aprender, a gente também tem que ter um pouquinho de vontade de aprender, de curiosidade, de querer, mesmo sendo difícil, olha, que interessante, eu vou tentar de novo. Mas a gente também precisa se beneficiar do que é básico, e muitas pessoas com o básico já estão muito bem, né? Então, não é no sentido de desmerecer, nem depreciar o ensinamento básico. Ele é extremamente necessário, porque sem ele a gente não chega no intermediário e a gente nunca vai chegar no avançado. É só no sentido que eu fico empolgada de mostrar que veja quanto existe além, quanto tem mais dos mistérios que Jesus falou que ia ensinar, como tem aqui nesses apócrifos esses mistérios e que não contaram para a gente, e que tentaram esconder da gente, e a gente recuperou, né? Então isso me deixa empolgada e eu às vezes acabo na minha fala parecendo que eu estou diminuindo o restante do ensinamento. E certa vez, nessa fala, né, que a pessoa me questionou, eu comentei, eu quero comentar isso com vocês, né? O ensinamento básico é importante e ele precisa ter esse aspecto de parábola, de simbólico, para só ficar como uma ideia na vida da pessoa que vai ajudar ela a agir na vida bem, ficar bem consigo mesma, encontrar. Mas o ensinamento básico, ele não pode contradizer o ensinamento profundo. E aí é que está a questão. Se o jeito que estão ensinando na igreja XYZ contradiz os mistérios de Jesus, aí tem algo errado. Porque básico não quer dizer errado, nem bobo, nem tratar os outros como idiota. É simplesmente básico. A minha filha não estuda essas coisas. Ela lê mitologia, ela assiste filminho, ela ouve historinha, porque não está na hora. Isso não é desmerecer, é as pessoas saberem, né, o chefe de família, os discípulos do Senhor, perceber a necessidade de cada um no momento de cada um. O que não pode é contradizer. A gente não pode ensinar no básico de um jeito para chegar no profundo e ser de outro jeito. Senão você tem que começar do zero de novo. É como eu enxergo, pelo menos. Alguém quer falar mais alguma coisa ou vamos para a próxima? Ainda dá tempo de mais um slide. Ficamos num slide só, esse tempão.